Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje debatemos aqui projetos do CDS em matéria de prescrição pelo princípio ativo e de questão da dispensa de medicamentos por unidose, matérias que têm sido recorrentemente debatidas nesta Assembleia e até, em primeiro lugar, pela mão do PCP, já há 10 anos e mais atrás, altura em que, não vou fazer nenhuma citação, mas a altura em que o CDS achava que isto não eram boas ideias e que era um caminho perigoso para essa matéria. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Portas quer que eu diga quem foi, mas não vou prosseguir nesse caminho. Bom, as propostas que hoje estão em cima da mesa são positivas e vão num sentido que consideramos correto, porque compatibiliza uma política de racionalização na prescrição eficaz, de qualidade, que aliás devia ter atenção do próprio Infarmed, porque é preciso que não seja só a indústria farmacêutica a dar a formação e a informação aos prescritores de medicamentos, tem que haver uma entidade pública independente que dê essa formação e essa informação sem estar presa a critérios de obtenção de lucro que naturalmente orientam cada uma das empresas que faz divulgação, marketing, formação, congressos e por aí fora sobre os novos medicamentos que vai lançando no mercado. E, portanto, estas propostas vão num sentido positivo porque permitem, de facto, conter gastos com medicamentos sem que isso seja pago pelo utente. E aí é que é o ponto, porque tudo o que tem sido feito nos últimos anos tem sido poupança, alguma poupança nos gastos com medicamentos, que não quer dizer que eles não tenham aumentado, mas sempre à custa do utente, sempre à custa da população, e isso está bem visível nos dados que o Infarmed, com bastante atraso, mas vai disponibilizando. Queria referir-me a uma questão que foi aqui referida pelo Sr. Deputado Rui Prudêncio, que é a questão de haver uma baixa de 6% no preço, já não de todos os medicamentos, mas apenas dos medicamentos comparticipados. O problema é que isto não compensa as quebras nas comparticipações. Não compensa porque o volume e o peso da quebra destas comparticipações é muito maior do que a baixa do preço dos medicamentos. E não compensa porque todos os que intervêm nesta área sabem bem como é que a indústria farmacêutica contorna estas baixas administrativas de preços dos medicamentos. É muito simples. Introduz no mercado novos medicamentos, em tudo semelhantes aos mais antigos, cujo preço foi atirado para baixo pela medida administrativa e condiciona a prescrição para os novos medicamentos que, entretanto, têm um preço muito superior. E é aí que vão buscar a compensação pelas sucessivas baixas que o governo do PS tem feito, quando não, nós teríamos menos despesa com medicamento nesta altura. Se os utentes pagam mais e o Estado paga menos nas comparticipações. E se já houve várias baixas de preço dos medicamentos, teríamos que estar a gastar menos dinheiro no Serviço Nacional de Saúde com os medicamentos. E não estamos, porque essas baixas são contornadas pela política comercial agressiva da indústria farmacêutica. Depois, o Sr. Deputado Rui Prudêncio disse que não há problema porque há medicamentos alternativos mais baratos. Não é verdade. Porque quando os antidepressores deixam de poder ser comparticipados pelo escalão B e têm que ser sempre pelo escalão C, são todos, não há mais baratos, estão todos ali naquela classe. Independentemente de entre eles haver preços diferentes, a comparticipação baixa para todos, para os que são mais caros e para os que são mais baratos. E aí é que está o problema. E quanto aos apoios aos idosos com reformas abaixo do salário mínimo, o facto de receberem 100% de comparticipação, isto é, não pagarem esses medicamentos genéricos e agora passarem a pagar, significa dezenas de euros para alguns deles, porque pela lei da vida estão mais sujeitos a doenças e tomam mais medicamentos. E não há nenhuma opção para contornar esse problema e o Sr. Deputado sabe bem disso. Assinalo também que o CDS introduziu no seu projeto de resolução a questão do redimensionamento das embalagens. Porque é verdade, e penso que o CDS também reconhece isso, que há algumas complexidades, não serão certamente inultrapassáveis, com a questão da unidose.
e que, até para chegar lá mais facilmente, haver um redimensionamento das embalagens, como já esteve previsto e foi alterado no Infarmed, com a entrada, aliás, do governo do PSD e do CDS, isso é uma forma mais rápida e mais eficaz de chegar a menos gastos com medicamentos, a menos desperdício e a maior proteção da saúde pública. E uma outra matéria que também é muito importante, e o CDS refere isso, que é a questão do preço de referência, do utente não ser penalizado pelo facto de haver um preço de referência e o médico receitar um medicamento de marca sem que o utente possa fazer nada. Essa questão também foi introduzida pelo governo do PSD e do CDS. E quando o PCP sucessivamente apresentou nesta Assembleia uma medida que era a imposição de uma cláusula de salvaguarda, que dizia que sempre que o utente não tivesse hipótese de escolher um medicamento genérico, não devia ser penalizado na comparticipação, ou dizendo de outro modo, sempre que o médico proibisse a utilização do genérico e impusesse a marca, o utente não devia pagar a diferença da comparticipação, o CDS e o PSD votaram contra, agora propõe o CDS que seja como o PCP sempre defendeu, mas na altura, quando estavam no governo e quando estavam em maioria, inviabilizaram que assim acontecesse. Ainda bem, as evoluções em sentido positivo são sempre bem-vindas, assim o CDS tivesse mais evoluções em sentido positivo.